tema de hoje é 3 competências que o engenheiro independente precisa ter. É isso aí. E o mais normal nessa hora, né, é que a gente esteja pensando assim, cara, são questões técnicas, né? É raciocínio lógico, é capacidade de abstrair, né, de olhar as coisas assim tridimensional e conectar essas visões de vários planos, né? Facilidade com novas tecnologias e tal. Mas, cara, isso aí todo engenheiro já tem. Já tem. Então, quando você tem isso, você está no meio do montão. E não estou falando que você não tenha que ter, tem sim. Mas esse é o básico, né? E a gente está aqui para poder entregar mais, tá? O que vocês precisam aqui? Na verdade, né, essas competências, a maior parte das pessoas que entram para uma faculdade de engenharia, quando elas entram para a faculdade de engenharia, elas já têm essas competências bem desenvolvidas. E às vezes essa competência que te levou a fazer engenharia. Exato, porque você nem escolheria fazer engenharia. Né? Para quê? Né? Arrumar dificuldade por aí, né? Mas exatamente o que vai trazer essa diferenciação não são essas competências técnicas, essas competências que são já, assim, default do engenheiro. É aquilo que é diferente. E são várias competências, mas hoje nós vamos falar sobre 3 delas. 3. Né? Apenas 3, são muitas, mas a gente fala de 3. Então, para quem está chegando agora, e para quem ainda não conhece a gente, eu sou a Tati Ribeiro. Eu sou o Johnson Rigueira. Nós somos engenheiros civis e nós somos coaches também. E o nosso objetivo é ajudar engenheiros a alcançar a sua independência. Então, independente, né, do que independência signifique para você, pode ser independência financeira, pode ser independência de tempo, pode ser independência geográfica, né, poder trabalhar onde você quiser, pode ser a questão do tempo, né, de ter mais tempo para passar com você, com a sua família, né, pode ser a independência é a sua, é o que isso significa para você. E é isso, né, como a gente falou, para alcançar essa independência, algumas competências que não são competências técnicas vão ser necessárias. E hoje, nosso ponto são 3. Nós escolhemos 3 competências para poder falar delas, porque são as que a gente considerou, né? Que a gente considera que são as top. As top 3. Acho que as que impactaram mais a gente nesses 20 anos que a gente tem de formado. Então, a gente considera que essas 3 competências impactaram muito a gente, né? Ah, mas tem outras? Tem sim, a gente pode falar delas depois. Mas hoje, com o tempo que a gente tem, a gente vai falar dessas 3 que são comunicação, liderança e inteligência emocional. E por que a gente está falando dessas, né, e não das competências técnicas? A gente já deu um briefing disso, né? Porque as competências técnicas já se supõem que é o mínimo que você precisa ter para ser efetivamente um engenheiro. Né? Elas vêm lá da nossa formação na faculdade, elas vêm do nosso dia a dia, do desenvolvimento básico, né? É onde todo mundo põe o foco. É por isso que eu escolhi engenharia, né? Porque eu sou técnico, porque eu sou matemático, porque a física me atrai, porque eu sou bom aí com os números e com visões tridimensional. Isso é o básico. Você tem um foco em tarefa muito grande. Tem uma capacidade analítica, né? Eu não sou... Se eu fosse pessoas, né, eu teria feito jornalismo, comunicação, marketing, psicologia, teria feito outras coisas. Mas, por que a gente está, então, escolhendo essas competências que não são as técnicas? Precisamente por isso, né? Porque o mundo foi evoluindo e essas competências foram se tornando cada vez mais necessárias dentro do mundo da engenharia, onde somos basicamente técnicos. E, cara, a grande maioria das pessoas não se deu conta disso ainda. E aí fica, assim, uma disputa no mundo técnico, quando às vezes, quando a gente pega e põe um foco na área humana dentro da engenharia, um pequeno delta
vai te fazer dar um salto muito grande. gigante. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem. E principalmente duas dessas competências, né, elas foram muito ressaltadas durante o ano passado, né? A necessidade, quantas pessoas enxergaram, não só na área de engenharia, mas enxergaram em todas as áreas, o quão importante são essas duas competências para um bom desenvolvimento do trabalho e principalmente para ser um engenheiro independente. Tem uma diferença, né? Então, vamos focar aqui. A parte de comunicação. Comunicação, vamos começar pela comunicação? Era disso que você estava falando, né? Esse salto que foi ano passado, Esse salto, tanto que foi uma pesquisa publicada na Folha de São Paulo em agosto do ano passado, que colocava mais ou menos o seguinte: comunicação é a habilidade mais buscada no mercado. Ela passou a ser a top habilidade, né? Que ela, inclusive, é uma pesquisa, não me lembro muito bem agora se foi encomendada pelo LinkedIn ou pesquisaram no LinkedIn o que estavam buscando, né? Que os empregadores mais estavam buscando. E por que a comunicação, né, a importância, deu esse salto aí no ano passado para todo mundo, tá? Não só para a área de engenharia. Exatamente porque a gente não tem muito esse foco, essa prática, e a partir do momento que todo mundo teve que ficar em casa, a gente perdeu uma série de recursos que no presencial a gente tem várias informações que ficam mais fáceis de você trabalhar e transferir quando você está no presencial. Agora, é tudo através da câmera. Então, a pessoa que tem mais habilidade de comunicação, e aí vão indo para um lugar um pouco mais difícil, né? Através da câmera é até mais difícil, talvez, do que no presencial. Então, mesmo as pessoas que não tivessem uma excelente comunicação no presencial, elas se viravam, mas aí a câmera é talvez uma barreira a mais, né? É estranho isso da gente conversar olhando para o nada, né? Olhando para uma bolinha e, além do mais, se vendo, né? Eu estou gesticulando aqui, eu estou me vendo em 3 telas, então é um pouco estranho isso. Mas a pessoa que focou nisso e desenvolveu isso, cara, começou a ter um grande diferencial, né? Quem já tinha, cara, nadou de braçada, e quem não tinha, mas focou nisso, começou a ver que, poxa vida, eu com um pequeno esforço vou conseguir mais resultado. Tem muitas pessoas que acham que comunicar é falar, né? Simplesmente, não, a pessoa é comunicativa, ela fala muito. Não é muito bem isso, né? A comunicação, efetivamente, ela não é o falar, ela é o chegar. É o que as outras pessoas conseguem entender daquilo que você fala. Tem aquelas pessoas que falam, mas a gente não entende absolutamente nada do que elas falam, não é? Porque elas não sabem se fazer entender, né? Então, a comunicação delas não é uma comunicação assertiva, né? E o que esse desenvolvimento, né, o desenvolver a comunicação, o que trouxe à luz, né, o que traz à luz para muitas pessoas. Nós somos ruins, não só, né, os engenheiros no geral, não só na comunicação verbal, na falada, né, na comunicação oral, mas também muito na comunicação escrita, né? Quantas vezes a gente pega um e-mail, uma mensagem para ler e fala assim, o que essa pessoa quis dizer? É bom ou é ruim? Ou tá me xingando ou tá me elogiando, né? E quando a gente efetivamente desenvolve a comunicação em todos os seus níveis, né, em todo o seu, tanto a comunicação oral quanto a comunicação escrita, a gente acaba abrindo um leque para outros trabalhos que a gente pode fazer, né, de forma independente e que a gente nem sequer imaginava, né? E dentro da engenharia, né, quando a gente muitas vezes não pensa que a comunicação é importante, passa por isso que a Tati falou, né, de fazer um e-mail. Pensa, todo mundo que trabalha numa empresa, que tem uma empresa, talvez já tenha passado por essa situação, né? Dá uma coisa errada,
né? Vamos pensar assim, dá uma coisa errada. O que é a primeira coisa que se faz? Manda um e-mail para todo mundo, né? Disparado para todo mundo. Aí não tá uma comunicação assertiva, cada um interpreta de uma forma, a equipe interpreta de jeito diferente. Cara, no presencial, a galera ia lá e do jeito de reunião. Reunião, já jeito um explica para o outro resolve, né? E na engenharia a gente tem muito disso, é trabalho em equipe, né? A gente precisar ser assertivo, garantindo que todo mundo esteja na mesma página. Isso faz muita diferença. E a forma como a gente transmite essa informação, ela é fundamental. É a questão de transmitir confiança, seja para um membro da equipe, seja para um cliente, né? Principalmente, poxa, para um cliente, você tem que transmitir ali confiança do jeito que você está falando. Né? Não só do que você está falando, mas da forma como você está falando. Eu e a Tati, a gente estava conversando aqui antes de começar essa live, e a gente colocou uma situação que cara, você pode estar tecnicamente correto. Se na hora de você transmitir a informação, você não transmite com uma confiança, né? E quando eu estou falando confiança, eu estou falando de tom de voz, eu estou falando de postura, né? Eu estou falando de energia que você transmite essa informação. Pensa que a pessoa que está do outro lado, ela não sabe tanto quanto você. Então, a forma como você vai transmitir essa informação para ela é que vai garantir que ela tenha confiança em você ou não. E aí, se você faz de forma insegura, ela não vai ter confiança. Depois vem um concorrente seu e transmite a mesma informação de forma segura. O que o cara está fazendo do lado de lá? Ele vai contratar esse segundo. Por quê? Porque ele está corroborando que aquele primeiro cara que me falou isso mesmo. Então, estou corroborando. E, além do mais, esse cara que está sendo mais contundente, ele está sendo mais confiante, né? E isso tem um efeito nível subconsciente do seu potencial cliente. Então, são coisas que, do ponto de vista técnico da engenharia, a gente não para pensar e a gente só fica, assim, colocando na nossa cabeça que isso é indiferente, né? E olha como é que isso começa lá na faculdade. Quando a gente vai fazer uma apresentação de trabalho e entrega, né, 3 folhas de caderno lá com... Como é que chama aquele negócio que a gente destaca assim? O quê? O caderno que a gente diz de espiral. Você destaca lá e entrega aquilo lá. Cara, isso é a apresentação do seu trabalho, do seu serviço. Isso é parte de comunicação, né? Então, falar de uma forma insegura é exatamente isso. Apresentar um trabalho com uma folha de espiral recortada lá, todo meio amassado, borrado, sujo. Então, tudo isso faz parte. E tudo isso está por trás do que um engenheiro independente tem que ter fora do técnico com relação à comunicação para conseguir realmente os resultados que quer. E como eu falei, né, abre um leque, né, abre outras oportunidades que você nem imaginava, abre oportunidades de você conseguir fazer relatórios e cobrar mais por isso, porque se você está entregando clareza, né, se você comunica bem, você está entregando uma clareza, você tem condições de cobrar mais. Te abre possibilidades, mesmo que você não queira ser um palestrante, mas te abre possibilidades de ser chamado para um seminário e cobrar por isso, né? Pela forma que você está falando. E isso que a Tati falou é extremamente relevante, né? Porque, eu não quero ser um palestrante, eu não quero ser um professor. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas qual é a oportunidade que está por trás disso para você que quer ser um engenheiro independente? Primeiro, é uma possibilidade de uma fonte de renda, uma entrada extra que você não estava pensando, tá? Independente, se não tem fonte de renda por trás, se esse não é realmente o seu objetivo, né, tem 2 questões. Primeiro, você está transferindo conhecimento, né, e isso tem um valor social espetacular, que passa pelo que a gente está fazendo aqui, é fundamental. E fora que quanto você tem que ensinar, é quando você mais aprende. Aprende, você tem a oportunidade de ser questionado de formas que você mesmo não se questionava. Agora, para mim, o que é mais importante que está por trás disso é que te gera autoridade. E se você não quer ser um palestrante, mas você é convidado para dar uma palestra, você se expõe,
né, diante de um público, seja pela internet, seja um público presencial, que tomara que daqui a pouco a gente possa, né, você está gerando uma autoridade. E gerar autoridade vai linkado com gerar mais valor para quem você é como profissional, para os serviços e para os produtos que você entrega como engenheiro. E é isso, cara, que a gente tem que enxergar. O engenheiro tem que sair da caixa do técnico. E fazer uma coisa diferente, né? E começar alguma coisa diferente. Então, vamos falar da segunda competência, das várias, mas a segunda que a gente preparou para poder falar nessa live de hoje, né? Dessas 3 competências. A liderança. E a liderança, ela está, né? Ali em vários âmbitos também, né? Liderança envolve uma boa gestão de equipe. Liderança tem a ver com produtividade. Que isso? Liderança e produtividade? Sim, liderança e produtividade estão super unidas ali. O foco no resultado, né? Administração de conflitos. Um bom líder consegue administrar conflitos. E a motivação, né? Motivar as pessoas. Motivar a sua equipe. E a gente tem que falar, né, que liderar é completamente diferente de chefiar. Isso aí é uma questão que a gente vai desenvolver aqui com relação a alguns modelos, tá? É como se fosse uma evolução do que é a liderança. E a gente realmente considera que a liderança é uma competência que fica meio que deixada de lado pelo engenheiro, que é uma coisa que a gente, como engenheiro, acha que vai ir aprendendo no meio do caminho. À medida que eu for me desenvolvendo, já no mercado, né? Já estou no mercado, montei minha empresa ou estou dentro de uma empresa, o que eu tiver que coordenar, que liderar, eu vou liderar. Cara, não é assim. A gente apanha muito. E tem tanto recurso que a gente pode ir aproveitando, absorvendo tanta informação, né? Liderança é uma competência, é uma habilidade, ela é treinável. Então, tem tanta coisa que a gente pode fazer prévia a se expor realmente à situação, porque quando a gente se expõe à situação de liderança e a gente não está preparado, cara, a chance de dar errado é muito grande. Principalmente para os engenheiros que querem aí montar o seu negócio próprio, que querem a sua independência. A gente não está preparado, cara, nem para selecionar uma pessoa para trabalhar com a gente. Como é que eu vou escolher o estagiário? Né? O nosso foco de escolha de estagiário, basicamente, historicamente, é o quê? É nota. Né? A gente vai lá, olha que o cara tem boas notas, então é esse aí que eu vou contratar. Né? E nós vamos falar, nós temos uma live preparada para a semana que vem, especialmente sobre contratação, montar equipes, né? E a gente acha muito que dentro da engenharia, para a gente que é muito cartesiano, né, liderar é assim, cara, eu mando e o cara tem que fazer. Não tem conversa, né? Não tem muito. Isso vem histórico. Bem histórico. A gente, na verdade, eu estava falando, né? A gente estava conversando, olha, eu acho que, pela minha visão, pela minha experiência, eu acho que na engenharia a gente tem muito mais chefe do que líder, né? A gente falou assim, nossa, mas de onde que vem isso, né? De onde será que vem? E a gente estava lembrando, né? Quem nunca ouviu manda quem pode, obedece quem tem juízo. E isso, assim, é em todas as áreas. Então, não é só na área profissional, não. Isso é uma coisa que vinha de muito tempo, né? Em casa mesmo, né? Com os pais. A gente é de uma geração que a gente ainda perguntava para os pais, e a gente ainda podia perguntar, porque os nossos pais não podiam nem perguntar isso para os pais deles, né? Para os nossos avós. Mas a gente já podia perguntar. E a gente é de uma geração que a gente perguntava para pai e mãe o porquê, e eles só falavam porque sim, porque não, porque eu quero assim, porque aqui sou eu quem mando. Né? Era bem o manda quem pode, obedece quem tem juízo. E isso aí transcende, né, para a nossa área técnica, a hora que a gente vai para o mercado, começa a trabalhar com isso. Então, esse é um modelo bem arcaico. Né? A Tati diferenciou esse chefia. Não estou falando criado só em casa, não. Né? Em função do líder que uma pessoa torna aquele líder.
e vai criar outras pessoas daquela forma, que na verdade ficam disputando ali quem manda mais. Tá? Então esse é um modelo. E aí a gente passou para um próximo modelo que é um modelo de exemplo. Né? Por quê? E por que foi visto isso, os resultados, né, do modelo de ser o exemplo? Porque no modelo anterior, quando eu mando e você obedece, eu não tenho que te explicar por que é assim, quando você atua assim, você está matando o raciocínio da sua equipe. E se você quer efetivamente fazer o negócio crescer, né, fazer a sua empresa crescer, o seu ambiente de trabalho crescer, você não pode fazer isso, porque a sua equipe que está ali liderada por você, se você atua dessa forma, toda vez que você chegar, não tem nada novo. Eles estão esperando a que você incremente o que deve ser feito. Eles não têm autonomia para pensar. E aí eles vão para a zona de conforto. Na zona de conforto, onde meu chefe me fala o que eu tenho que fazer e eu faço. E acabou. E assim você vai estar sempre, a equipe vai estar sempre dependendo de você para colocar, para conseguir resultados. E aí você não evolui a sua equipe. Quando você vai para um modelo de exemplo, né, de liderar pelo modelo, de ser um modelo de liderança, então a sua equipe começa a te seguir. Por quê? Porque é você que puxa o carro. Esse cara, vem cá, é assim que faz. Vem comigo que a gente vai crescer junto. E dá resultado por isso, por isso e por isso. Então você já está mudando, né? Você já está dando assim, recursos para que essa equipe cresça. E eu queria ser bem claro aqui, né? A gente está falando de engenheiro independente, e engenheiro independente sou eu, é a Tati, é você, é cada um de nós. Né? Não é aquele negócio, poxa, eu montei uma empresa, ela tem que ser gigantesca para poder ser independente, para ter resultado. Não. Você vai começar liderando, de repente, montando a sua empresa, uma pessoa, né? Que seja uma secretária, que seja um estagiário. Tá? Essa pessoa, você vai puxar ela vai crescer junto com você. Então, a gente tem que expandir bem a mente com relação a isso e valorizar cada membro da equipe. Tá? Isso aí é fundamental. Então, cada vez que você lidera pelo exemplo, que quando você faz o seu negócio, você é tudo ali dentro, né? E você vai pegando as pessoas, ensinando e delegando e mostrando o caminho, cara, é assim que faz, aí você tá dando, já começa a dar liberdade de raciocínio. Liberdade de que um dia você chegue na sua empresa e as pessoas que trabalham ali, os outros profissionais com você, te aportem novas ideias, soluções, recursos que você não tinha pensado. Né? Do jeito anterior, você matou isso aí. A pessoa não pensa. Tá? Exatamente. Deixa eu só fazer mais uma pausa aqui, porque, de novo, né? As pessoas responderam ali depois, na hora que a gente já tinha começado a falar de liderança, mas vão falar ali a Bruna falando que ela é de BH, Bruna, igual a gente, estudante de engenharia civil, e a Débora falando que ela também é engenheira civil e pós-graduanda em engenheira de segurança em prevenção e combate a incêndio, está iniciando na área de incêndio como engenheira autônoma. Nossa, super legal, bem-vinda. E aí eu vou aproveitar, né, porque a gente falou lá no começo da live, né, que ao longo dessas 2 semanas de aquecimento e ao longo do workshop, a gente vai ter, né, no final de todo o processo, no final do workshop, a gente vai ter um prêmio para as pessoas que tiverem participado do workshop com a gente, desse aquecimento com a gente. E tem uma condição para ganhar esse prêmio, não é um sorteio. A condição para ganhar esse prêmio, a cobrança que a gente faz, né, o preço a se pagar, é estar presente e ter uma comprovação que você estava presente. A gente vai ter um sistema de pontuação. Então, para cada live que você assistir, para cada live que você tiver presente, você já vai ganhar 1 ponto. Então, já vai acumulando ponto. E como que você vai fazer para a gente saber, né, que você esteve aqui, que você ganhou o ponto? Você vai dar um print da tela de onde você estiver, pode ser o print da tela do YouTube, do Instagram, do Facebook, você vai dar um print da tela e vai postar isso no seu stories do Instagram
marcando @o Ser Engenheiro, tudo junto, o nome do nosso canal. E aí, com isso, a gente já tem marcado que você tem esse ponto. Ah, Tati, eu não tenho Instagram, eu tô aqui no YouTube, porque eu realmente não tenho Instagram, não gosto do Instagram. Comenta, deixa um comentário aqui agora na live. Eu tô aqui, tô presente, marca o meu ponto, porque eu não vou postar lá no Instagram. Porque aí eu vou pegar e tenho esse print que você estava aqui, né? Eu vou tirar esse print que você estava aqui e a gente vai montar todo esse ranking, toda essa pontuação para todas as pessoas que tiverem conseguido alcançar esses pontos vão ganhar um super prêmio que a gente vai ir falando ao longo desses dias. É isso aí. E eu tô pensando aqui, será que a gente podia pontuar também quem compartilhar isso aqui? Quem indicar para outros engenheiros também? Na dúvida, compartilhe aí. Na dúvida, chama mais gente. Chama mais gente, compartilhe aí, porque realmente, gente, é conteúdo de valor para quem quer atuar na engenharia e quem quer realmente ser independente, tá livre aí. E é claro, né? Você quer ser independente, a primeira coisa que vem na cabeça, então eu vou sozinho. Mas sozinho é muito mais difícil. Sozinho não dá. A gente tem que ir junto, tem que ir acompanhado, porque a gente vai muito mais rápido e vai muito mais longe. É isso aí. E se você quer um exemplo para provar isso, é só olhar os corredores de maratona. Os grandes, os caras que estão lá na frente, eles vão juntos. No final eles disputam, mas eles vão juntos, porque se eles se separarem, os caras não chegam. Sozinho a galera não chega. Vamos junto, tá? Então é isso aí. Então, e aí... Vai fechar a liderança? Uhum. E agora vamos fechar a liderança para o terceiro modelo, que é o modelo que hoje em dia é o mais usado por grandes CEOs. Tá? E é o que está sendo mais, como se diz, incentivado. Uhum. Por quê? Porque é o que dá mais resultado. Cara, grandes CEOs, né, as pessoas que movem realmente o dinheiro, tá? Que movem o dinheiro, eles fazem isso não é por acaso, é porque dá resultado. O foco deles é resultado. E eles querem que as equipes deem resultado. Então, como é que eles lideram hoje? Eles lideram por um modelo de coaching. Eles lideram estimulando perguntas, fazendo com que as pessoas raciocinem, busquem a solução, fazendo com que elas se empoderem das decisões que elas vão tomar, né? Fazendo com que a cabeça delas realmente entre um modelo de, cara, eu faço parte disso aqui tem uma parte que é minha, né? E eu me movo dessa forma. Os grandes CEOs sabem que esse modelo de liderança faz com que a equipe cresça organicamente, deixando ele cada vez um passo mais de fora, para só gerir o negócio. Eu estava vendo uma live de um grande CEO recentemente, e o negócio dele é montar empresas. O negócio, olha só que fantástico, né? O cara é empreendedor, o negócio dele é montar empresas. E quando ele já é um bilionário. E aí o negócio dele o meu negócio é chegar na empresa e... Tá vendo o nosso cachorro se manifestando ali? Igual a gente avisou, não sei se eu para escutar, mas ele já... O negócio dele é chegar na empresa e ele tem em cima da mesa, por e-mail, por telefone, pessoas querendo falar com ele, um monte de demanda. E ele começa, cara, isso aqui não é comigo, isso aqui não é comigo, isso aqui não é comigo, isso aqui é com fulano. Por quê? Porque ele montou em paralelo uma equipe responsável por cada parte, por cada área. Ah, Johnson, mas isso aí é porque o cara é grande, é bilionário, não sei o quê. Não, ele é bilionário porque ele pensa assim. E ele começou de baixo, e ele foi montando esse esquema. Porque é esse esquema que vai te dar liberdade. E se você começa a pensar assim, quando você tem uma pessoa a seu cargo, vai ser muito mais fácil você crescer quando você tiver 2, 3, 4, porque você está cada vez mais livre. Para quê? Para buscar os negócios. E se o seu negócio na engenharia cara, para mim a liberdade é eu poder fazer a minha parte técnica. Beleza. É assim que você vai ter a liberdade para fazer a sua parte técnica. Senão, você vai ter que ficar apagando incêndio o tempo todo, cuidando de tudo o tempo todo, né? Então, é delegar e confiar. E
coaching. Você gera na pessoa como você faria isso, qual recurso você Com as busca perguntas certas, com as né? perguntas Não certas. colocando a pessoa contra a parede, é diferente, né? Totalmente. É diferente. A pergunta coach não coloca a pessoa contra a parede, mas faz ela refletir. É uma grande diferença entre a pergunta chefe e a pergunta coach. Exato. Então, esse é o modelo hoje mais atual com relação à liderança e que deve ser implementado por você na engenharia, se você está buscando ser um engenheiro independente. Isso. Vou só, antes da gente passar para a inteligência emocional, a Débora, que postou ali no YouTube, que ela é de São Paulo, formada em engenharia civil, desempregada, quer empreender, tornar construtora, empreiteira, mas não sabe por onde começar. A gente vai dar passos aqui. Fica com a gente. Essa é só a primeira live. Obrigada por estar aqui. É isso aí, Débora. Esse é o caminho, tá? Nunca foi tão possível empreender como agora. Né? Tá propício realmente para empreender. Ah, não é fácil. Não é fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. Tá? Mas é possível. E isso é que é fundamental. Exatamente. Então, vamos falar dessa terceira competência, né? O engenheiro tem que ter inteligência emocional, principalmente se ele quer ser um engenheiro independente, se ele quer ter ali uma equipe, né? Se ele quer começar, ainda que ele comece. Eu vou começar como autônomo, mas eu quero continuar crescendo. Esse é o caminho usual, né? A gente tem esse caminho aí. Ou mesmo se você quer continuar, simplesmente, eu quero continuar simplesmente como autônomo. Poxa, você vai ter clientes para lidar com eles e você precisa de muita inteligência emocional para lidar com clientes. Não é só com a equipe que você precisa de ter inteligência emocional, né? Você tem cliente, você tem fornecedor, você tem equipe, você tem família, né? Tudo isso interfere no seu dia a dia, está tudo conectado, né? No trabalho é uma coisa, em casa é outra. Isso é um modelo que não existe mais, as pessoas sabem que isso está conectado. É claro, se você tem inteligência emocional, você tem como administrar isso de uma melhor forma, tá? Se você não tem, aí é mais complicado. A gente estava falando antes, né? A gente ficou anos aprisionados à inteligência, a coeficiente de inteligência, que era simplesmente o tal do QI. Uhum. Quantos pontos você tem de QI, né? É a forma que, durante anos, a gente foi realmente criado para poder pensar dessa forma. E aí veio essa palavra inteligência emocional, que já tem alguns anos, né, quizá décadas já que se está trabalhando nisso, mas muita gente não sabe muito bem o que é, como funciona, né, e por que eu, na engenharia, tenho que saber isso. É porque isso é um fato, né, e você queira ou não, ele está aí, ele interfere no seu dia a dia, e negligenciá-lo não vai fazer com que a coisa funcione para você, né? Então, saindo dessa questão de inteligência é só o meu QI, tem inúmeros estudos científicos, né, que mostram vários tipos de inteligência. Tem aí teoria das 8 inteligências, das 20 inteligências. Cara, essa inteligência, né, de QI é uma delas. Só uma. Então, tem a inteligência lógico-matemática, tem a inteligência musical, física, corporal, criativa. Cara, tem inúmeras, né? E um exemplo claro que a gente tem para poder dar aqui, para poder abrir a sua mente nesse momento, pega um matemático renomado, né? O cara, esse cara é fera em matemática, é o cara. Ele tem um QI altíssimo, né? Super inteligente e tal, nesse quesito. Tá, beleza. Agora pega um poeta, ou músico, um filósofo, que tem uma inteligência absurda, mas de repente no mesmo o QI com deles... os mesmos parâmetros não é a mesma coisa. Não dá para comparar. É comparar laranja com banana. Exato. Mas nem por isso o filósofo, ou o músico, ou o poeta é menos inteligente do que o matemático. Porque se você colocar um matemático para fazer o que os outros fazem, ele também vai ser... Se eu considerar esse parâmetro, ele vai ser um idiota. Então, essa é a visão que a gente precisa ter. São várias inteligências, né? E ótimo que eu tenha, como engenheiro, uma inteligência lógica, matemática muito boa, raciocínio, análise crítica e tudo isso. Isso é fundamental
para a área que eu quero atuar. Mas isso não elimina que eu precisa e possa desenvolver a minha inteligência emocional. E o que é a inteligência emocional na sua raiz, né? Muita gente, quando a gente fala de inteligência emocional, pensa que é controlar as minhas emoções. Escutou tudo e tem ali sangue de barata, né? É o tal do sangue de barata. Não, nem reage, nem nada. Pois é, por dentro você está azedo, né? Então, isso não existe, tá? Eu sei que é uma forma básica de falar, né? Mas não é por aí. A emoção em si, cara, a emoção é uma coisa que você diretamente sente, é um processo. Sim, você escuta alguma coisa e te gera uma emoção. Gera alguma coisa, né? Já te gera ali. Tem hora que a gente escuta alguma coisa que, sabe, você sente queimar ali por dentro, de tanto... É um programa, desencadear um programa, igual o programa de computador, desencadeia um programa. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo, eu tenho certeza que você vai entender. Vamos supor que você foi acampar, e aí tá de noite e te deu vontade de fazer xixi, tem que ser no meio do mato. Aí você vai no meio do mato. Cara, de repente, você escuta no meio do mato um barulho mexendo de alguma coisa grande. Não que tenha acontecido com a gente alguma vez, né? Cara, a única coisa que é o xixi era do cachorro. A única diferença. Quando isso acontece, o seu olho arregala, o seu xixi, você corta ele na hora, seu coração bate mais rápido, você dá um solavanco já preparado para correr. Isso aí é a emoção. Isso você não controla. Ela é disparada. Dispara. Ela é disparada. Claro, isso aí é um exemplo clássico, porque isso faz com que todo mundo reconheça. Mas esse mesmo tipo de exemplo vale para a nossa vida no dia a dia, dentro do trabalho. A gente tem uma conversa entre líder e liderado que a coisa não está funcionando bem. Quando a gente toma um pé na bunda, né, no relacionamento, dispara aí um processo. No nosso dia a dia tem essas questões. E tem um outro exemplo que a gente vai dar aqui, que é com relação, por exemplo, ao medo de você, por exemplo, perder um cliente ou um projeto, um orçamento que você passou. Né? Um contrato de trabalho. O cara te liga, você passou um orçamento, o cara te liga para poder falar, conversar com você e você vê que, cara, esse cara tá negando, né? E aí, ele vai te falar que não vai fechar o contrato com você, né? E aí te entra aquele medo. É uma emoção. A ligação daquela pessoa e a forma como ela começou a falar disparou em você um processo de medo de perda de um contrato, porque automaticamente você vai, cara, eu preciso desse contrato porque ele gera tanto de dinheiro, porque eu tenho que pagar a conta A, B, C, D. Então, é todo um processo. E se você não tem inteligência emocional, naquele momento você fala assim, eu baixo o preço. A pessoa nem perguntou. Ela nem você já responde, você já está falando. O que você precisa? Abaixa o preço. Então, tem muito... Está relacionado com isso. Não só a questão de equipe, né, de gestionar conflitos, de conseguir se estabilizar diante de uma situação conflitiva, mas também de como você vai administrar situações como de negociação. Faz toda a diferença você desenvolver a sua inteligência emocional, partindo do primeiro passo de saber o que é, né, e como funciona. E você não precisa ser nem um filósofo, nem um neurocientista para poder saber isso. Eu não sou, a Tati não é, mas é claro que a gente buscou recurso, buscou informação, né, que a gente está trazendo aqui como recurso prático para você. A outra, né, essa inteligência emocional na hora de lidar com equipes, né? Como que você vai falar com o seu liderado, né? Como você vai falar com o seu funcionário, já que você está indo montar uma empresa, né? Você entende que, beleza, o trabalho que a pessoa fez está ruim e precisa de melhorar. Se você não tem inteligência emocional e você estoura com a pessoa, poxa, mas esse trabalho está uma porcaria, não sei o quê. Você está jogando a autoestima, a autoconfiança da pessoa lá para baixo e, de repente, um profissional fantástico vai ser um péssimo profissional, vai passar a ser um péssimo profissional a partir dali, porque você estourou com ele, porque você não controlou o que você precisava de controlar. E o controlar que eu estou falando aqui não é ter sangue de barata, não. É saber
falar, saber conversar da forma correta. E tem mais, você corre o risco de perder outros funcionários que estejam assistindo aquilo, né? Teve uma vez que uma pessoa comentou comigo, uma pessoa conversou comigo, falando que, eu não sei o que, eu estava lá no trabalho, eu acho que eu estava esperando em médico, sei lá onde que eu estava, era alguma coisa assim, pessoa que eu nem conhecia a pessoa. Estava conversando nessas esperas de alguma coisa. E aí ela me falando que o chefe foi e gritou com ela, alguma coisa desse tipo. Gente, mas na hora, o meu sangue ferveu e eu falei assim, caramba, olha, se falar, se gritar, explode assim, você pode perder não só aquela pessoa, mas você pode também perder outros colaboradores, exatamente porque são pessoas que falam assim, em ambientes tóxicos, em ambientes dessa forma, tendo líderes dessa forma, eu não fico. Né? E por outro lado, né, tendo inteligência emocional, você não sendo o líder daquele grupo naquele momento, você consegue administrar o conflito como um todo. Trazer para você a responsabilidade, né, de quem tem mais inteligência administra a coisa. E entende, de repente, que aquele cara explodiu. Cara, o que aconteceu que aquele cara ali explodiu? Ou vamos deixar para conversar isso depois, né? A inteligência emocional te faz enxergar pelo outro lado. A inteligência emocional, ela está muito relacionada com o conceito de empatia, né? Que é outro conceito que às vezes as pessoas confundem, né? Que é se colocar no lugar do outro. Tem a ver também, entender o outro ponto de vista, né? É mais isso, entender que o outro tem um ponto de vista diferente. Que de repente o cara se explodiu porque está passando um outro problema por uma outra situação que convergiu com esse problema do trabalho e no trabalho ele explodiu, aconteceu assim. Agora, não necessariamente uma pessoa tem que explodir, tá? Ela pode ser extremamente dura e desagradável, né, sendo neutra, que vai ter mais ou menos o mesmo efeito. Quer dizer que ela também não tem inteligência emocional. Então, aqui são exemplos que a gente está dando, porque com certeza, se você ainda não passou uma situação dessa, é bem possível que você passe, é bem possível que você, como líder, tenha, de repente, um feedback conseguindo extrair o melhor daquela pessoa, buscando que ela reconheça uma falha, mas que tenha vontade de melhorar. Esse é o grande detalhe da inteligência emocional dentro desse conceito que a gente quer passar aqui para você hoje de se formar como engenheiro, né? Engenheiro independente, de se tornar um engenheiro independente. E a inteligência emocional também está relacionada com, né, conseguir lidar com pressão de trabalho, né? Superar esses desafios, esses obstáculos que a gente tem dentro da engenharia, os obstáculos técnicos mesmo. Eu estou realmente falando dos obstáculos técnicos, essas tarefas que não acabam nunca, né? Tendo inteligência emocional, a gente consegue passar por isso sem ter um burnout, né? Sem parar num hospital, né? E além disso, né? De lidar com a responsabilidade técnica que a gente tem, né? Engenheiros, nós construímos coisas, não só o engenheiro civil, né? A engenharia é engenhar é criar, é construir, né? Então, a gente constrói muita coisa e erros nossos podem ter impactos muito grandes. Então, como que a gente lidar com isso, né? Como que a gente lidar com a situação que muitas vezes, né, que não é raro de se ouvir, né? Falar em televisão aparece várias vezes, só assina essa RT aqui, né? E a sua responsabilidade, como você encara essa situação, e como você enfrenta isso, a inteligência emocional que você precisa de ter para poder enfrentar isso, né? Literalmente sair de furadas, né? De furadas de corrupção, de furadas de passivos que às vezes você, por estar num momento de extremo estresse e cansaço, toma uma decisão e fala cara, não vai assim mesmo. E aí você não vai dormir por 50 anos pensando e se. Então a inteligência emocional vai te ajudar a estar equilibrado
para tomar a decisão que você precisar tomar de forma serena, né? Sem deixar que as pressões externas influenciem uma decisão que pode te causar um passivo para muitos anos. É isso aí. E para ir fechando aqui, né, que a gente queria colocar uma tarefa para você se dar uma nota em cada uma dessas competências que a gente falou aqui nessa live de hoje e pensar em um passo, uma coisa que você tem que fazer para você melhorar uma delas. Dá a nota em todas elas, dá a nota nas 3. Vamos dar uma escala, né, de 0 a 10. Uma escala de 0 a 10, né? Quanto que você tá? Quanto que você tem de inteligência emocional hoje? Quanto que você tem de habilidade de comunicação? Quanto que você tem de habilidade de liderança? Né? Dá uma nota para você e fala e pensa em um passo, alguma coisa que você tem que fazer para você melhorar. Né? Pessoal, e vocês que estão aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, comenta pra gente que tá valendo a pena esse conteúdo, valeu a pena para você hoje, vai ser útil para você começar a implementar aí no seu dia a dia, tá? Comenta pra gente aí. Deixa comentário aí na live. Tem um post no Instagram colocando, né, da live de hoje. Isso vai acontecer todos os dias, vai ter um post da live do dia, né? Comenta lá, faz um comentário, comenta lá o que você achou, né? Pra gente incentivar mais pessoas a trazerem, porque é isso, não adianta a gente, adianta, né? Mas é muito mais fácil a gente estar num ambiente de trabalho onde todas as pessoas têm um nível de inteligência emocional mais alto, por exemplo, do que sermos os únicos que temos consciência disso dentro de um ambiente de 10, 20 pessoas. Né? É sempre mais fácil a gente mudar, a gente ir em grupo, né? Eu quero agradecer de coração todos vocês que estão aqui assistindo essa live com a gente, ficaram aí esse tempo todo por disponibilizar, né, 1 hora do tempo de vocês. Cada vez que tem a cada pessoa que está aqui, é um pedacinho cumprindo, preenchendo os nossos valores. A gente está cumprindo o nosso propósito. Isso aí. E se você não se inscreveu ainda, né, no workshop, se inscreva no canal do Telegram, se inscreva na comunidade exclusiva, tá? E porque é lá que a gente pode ter muita interação. Qualquer dúvida que você tiver sobre essa live de hoje, sobre qualquer conteúdo, dos temas que a gente vai comentar, tá? Tem aí a programação da semana, a Tati já postou. Pode perguntar, se tiver algum tema específico que você queira saber a respeito, posta lá dúvidas. O canal exclusivo é exatamente para essa interação. A gente quer entregar o máximo de toda a nossa experiência. Quase 20 anos, dia 17 faz 20 anos. E a gente vai ter live especial. Para você. Tá joia? Então é isso aí, a Bruna colocando ali, obrigada, live muito boa, muito obrigada a você, Bruna, por ter ficado aqui com a gente desde o comecinho. Muito obrigada. Isso aí. Valeu, pessoal, obrigado. Obrigada.